Eu estava mexendo em umas fotos antigas de quando eu cobria corridas de Stock Car em Interlagos e fiquei abismado. Eu sou o Juca Rodrigues e este é o programa Juca Rodrigues Foto. Essas são as fotos. Olha só, olha os fotógrafos no meio do mato, bem atrás de um acidente numa curva. O que está errado aí? Primeiro que eles estão numa saída de curva. Isso é uma regra básica quando a gente fotografa corridas de carro. Você nunca se posicione numa saída de curva por um motivo óbvio. Se o carro desgarrar, se o carro derrapar, ele vai derrapar pela saída da curva, ele vai para cima de você. Então a gente tem sempre que ficar do lado interno da curva. O fotógrafo tem que ficar do lado interno. Isso é uma regra básica, então aí está burrada básica também. Tem 3, 4 fotógrafos aí na saída de curva. Eles estão no meio do mato longe, mas esses carros, quando derrapam longe também. Tá? E tá todo mundo, não tem proteção nenhuma, não tem guarda-reio, não tem nada. Olha só que loucura. Eu falei das fotos de Interlagos porque eu lembrei de uma coisa, como nós fotógrafos éramos doidos naquela época, doidos mesmo. A gente atravessava a pista no meio da corrida para fazer fotos melhores, é isso mesmo. Acontece o seguinte, quando você é repórter fotográfico ou fotojornalista, é a mesma coisa, tá gente? Fotojornalista vem em inglês, photojournalist. Mas quando você é repórter fotográfico, muitas vezes você passa por situações difíceis, perigosas. Nessa época dessas fotos aí, final dos anos 80, éramos todos doidos, porque a gente fazia o seguinte, a gente chegava em Interlagos, ia para o meio da pista antes da corrida, nas posições-chave, onde tinham boas curvas que davam bons ângulos de visão, a gente fotografava a corrida, mas quando estava chegando no final da corrida, a gente tinha que fotografar também a bandeirada de chegada. Não tinha uma grande equipe de fotógrafos, muitos jornais mandavam só um fotógrafo. O que a gente fazia? A gente se juntava no meio do mato para atravessar a pista. A gente via um carro, o carro passava, aí quando o carro passava, alguém gritava, pode ir, e aqui aquele bando de fotógrafos atravessava correndo a pista com equipamento, com bolsa, com tudo pendurado. Loucura, mas a gente fazia isso para chegar na linha de chegada a tempo de fazer a bandeirada final do vencedor. Pode um negócio desse? Hoje em dia não é mais assim, mas isso era um perigo que a gente corria, só o doido para fazer isso, né? Era normal. Essa história de Interlagos me fez lembrar momentos de perigo pelos quais eu passei na minha carreira de repórter fotográfico e de fotojornalista. Não há fotógrafo que não tenha uma história dessa para contar. Eu tenho 3 nas quais eu quase morri. A primeira foi quando eu caí de helicóptero no interior de Rondônia. A gente estava fazendo uma reportagem, eu trabalhava numa revista semanal nessa época, a gente estava fazendo uma reportagem sobre o estado, sobre o governador do estado. O governador na época era o Valdir Halpe, que hoje é senador. No helicóptero estávamos eu, ele, o governador, o repórter da revista e o assessor de imprensa, além do piloto, é claro. Bom, o que a gente fazia? A gente ia para algum lugar, subia, ia a algum lugar, descia, eu fazia algumas fotos, aí subia de novo, ia para um lugar mais para frente, a gente descia, fazia algumas fotos, assim foi, quando lá pela 4ª ou 5ª vez a gente ia pousar do lado de uma estrada recém-construída, o helicóptero começou a baixar, só que aí ele se enganchou em uns fios de uns postes de luz que havia do lado da estrada, e aí o helicóptero veio abaixo. O piloto tentou subir ainda para se desvencilhar desses fios, mas foi pior ainda, o helicóptero perdeu totalmente a estabilidade, e a gente caiu de uma altura de mais ou menos 20 metros, parece pouco gente, mas a pancada foi grande, viu? Bom, a nossa sorte foi que o helicóptero caiu retinho, ele caiu em pé e não virou para o lado. Se ele virasse para o lado, as hélices bateriam no chão, o helicóptero ia virar, a gente poderia se machucar. Ninguém se machucou nesse acidente, a gente saiu ileso. Quebrou tudo, minha porta quebrou, eu não consegui sair, tive que sair para o outro lado, achei que o helicóptero fosse explodir, fosse pegar fogo, mas deu tudo certo. Muitos fotógrafos fazem fotos aéreas com helicóptero. Mesmo com os drones hoje, tem muita coisa sendo feita com drone, mas tem muito piloto que trabalha com helicóptero ainda. Helicóptero é um aparelho seguro, é um veículo seguro, mas às vezes tem esses contratempos que a gente não pode evitar. Fotógrafos, quando fotografam com helicóptero, geralmente a gente faz assim, a gente vai de porta aberta, sem nada, porta aberta com a perna para fora, fica bem na beira mesmo do helicóptero, ou porta aberta ou sem porta, tem aparelhos que dá para você tirar a porta. Bom, por que a gente faz isso? Você tem um grande ângulo de visão, um grande campo de visão, sem nada te atrapalhando, né? Muita gente faz isso. O helicóptero é uma coisa muito
bacana, é uma coisa deliciosa. Eu trabalhei muito de helicóptero, fotografei muito de helicóptero, de porta aberta, com a perna para fora, logicamente com cinto, né? Vou dizer uma coisa para vocês, gente, é delicioso. A segunda vez em que eu quase morri foi numa reportagem no interior de Alagoas. É isso, interior de Alagoas, interior de Rondônia, tudo interior de estado, né? Bom, o que aconteceu? A gente estava viajando à noite de carro e a gente atropelou um jegue, isso mesmo, atropelou um jegue. A gente estava na estrada e aí, em determinado momento, numa curva, um pouco antes de uma curva, o repórter, eu era passageiro, o repórter esqueceu de colocar farol alto. A gente tinha acabado de cruzar um carro, colocou farol baixo, esqueceu de voltar para o farol alto, a gente fez a curva e deu de cara com o jegue. A gente atropelou o jegue veio para cima do carro, só que a sorte foi que ele veio meio de lado, pegou meio de lado, então ele não entrou no para-brisa, não entrou no carro pelo para-brisa, ele escorregou para o lado. Se tivesse pego de frente mesmo, a gente estaria morto, eu não estaria aqui falando com vocês. Mas ele caiu do lado, quebrou o para-brisa do meu lado, rachou justamente para cima de mim, rachou. Mas o jegue saiu andando, deu para ver que ele saiu andando, saiu correndo no meio correu para o mato e a gente não machucou, o jegue se machucou um pouquinho, né? Mas são coisas que a gente está sujeito, quando a gente está... Fotógrafos andam muito, viajam muito, andam muito de carro em situações com muita pressão de tempo, isso acontece muito, foi o que aconteceu com a gente nessa vez aí. E foi bem estressante, a gente quase foi dessa para melhor. Minha terceira vida foi gasta numa quase queda de um prédio, do alto de um prédio, é isso mesmo, quase caí de um prédio. É o seguinte, eu estava fotografando o executivo de uma empresa de telecomunicações, isso foi final dos anos 90, então eu quis fazer a foto onde tinha as antenas de transmissão, a telefonia celular estava se expandindo, tudo isso, então era legal fazer uma foto nesse cenário. Então a gente foi para o topo do prédio mesmo, e aí ele se posicionou no meio das antenas e eu fui andando para trás assim, um passinho para trás, para me posicionar melhor. Quando eu vi, eu estava quase indo para a borda do prédio, não tinha parapeito, não tinha mureta, não tinha nada, só tinha o precipício, o prédio. Eu vi que o cara ficou assim, o fotografado ficou lívido, né? Eu, parei, calma, vou ir para frente. Essas coisas acontecem, a gente às vezes na procura do melhor ângulo, a gente não vendo, a gente está pisando, aí pode ser fatal. Hein? Acabou. Se você quiser curtir, dar like, vou agradecer pra caramba. Se você quiser se inscrever, vou agradecer mais ainda. Até a semana que vem.